Irmãos queridos, o texto do profeta Isaías, o seu livro vai caminhando para o fim, e cada vez mais a aflição do povo se torna real e viva nas palavras do profeta. Nós podemos ver aqui nos versos do 7 ao 9, os primeiros versículos que nós lemos, que de fato Deus sempre amou, ama e continuará a amar o seu povo. O texto vai dizer que ele celebra as misericórdias do Senhor, os seus atos gloriosos, ou seja, em todo o tempo nós podemos ver aqui a misericórdia, a bondade, a compaixão, a salvação, a remissão dos pecados. Esses versos do 7 ao 9, eles estão carregados desse amor de Deus. Isso o texto vai dizer que é desde os dias antigos, ou seja, desde que Deus constituiu o seu povo, Deus amou e continua a amar o seu povo. O Senhor, Ele ama tanto o seu povo, que nós que lemos aí do verso 1, ao verso de número 6 também, deixe sua Bíblia aberta, até porque nós vamos falar um pouquinho mais à frente, nós vemos que Deus é até mesmo o vingador. Ele diz que só Ele foi quem pisou o lagar, ou seja, até mesmo a retribuição por aquilo que o povo de Deus sofreu. Veja, todas as afrontas, o verso 1 do capítulo 63 fala de Edom, isso representando o quê? Os inimigos do Senhor. O povo de Edom foi aquele povo que quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, pediu passagem, pediu simplesmente para fazer um caminho mais curto e passar por dentro do país de Edom, por dentro das terras de Edom. E sabe o que eles fizeram? Eles não deixaram, colocaram guarda armada ali, ou seja, em sinal de ameaça. Eles se colocaram como inimigos do povo de Deus. Então veja, até mesmo aqueles que foram de alguma forma inimigos do povo do Senhor, a vingança não vem pelas mãos do próprio homem, de Moisés, ou de qualquer líder na história, mas a vingança vem pelas mãos do próprio Deus. Ele é o único, o texto vai dizer que ele foi o único que pisou o lagar, pisou sozinho, ou seja, Deus não precisa de ajuda de ninguém para julgar as nações, e Ele há de julgar. Deus não precisa da contribuição de ninguém para fazer justiça na terra, e Ele trará. Então veja, o amor de Deus é tão grande pelo seu povo, que ao mesmo tempo que Ele guarda, Ele cuida do seu povo, Ele também vinga dos seus inimigos. Ou seja, o juízo de Deus, ele é verdadeiro, e virá sobre a vida daqueles que se rebelam contra o Senhor, conforme foi o caso de Edom e das demais nações que se desviaram da presença do Senhor. Então o verso 9, ele dá essa expectativa, em que em toda a angústia deles, ele também se angustiava. Isso relata o amor desse Deus pela sua nação. Enquanto o povo sofria, Deus sofria o sofrimento do povo. Essa linguagem é para que nós possamos entender, Deus não pode sofrer algum dano, Deus não pode ficar triste, no sentido humano. Ele é Deus, Ele está acima de todos esses sentimentos, mas para que nós possamos entender como Deus se compadece do seu povo, o verso de número 9, ele coloca essa linguagem: em toda a angústia deles, também ele se angustiava. E veja, nós vemos e lembramos que Cristo, em determinado momento da sua caminhada, ele vendo a angústia de uma família, de Maria, de Marta, Lázaro morto, o texto sagrado vai dizer que Jesus chora. Ou seja, Deus se angustiando, se compadecendo daquele que é seu povo, daquele que é amado. Então o texto lembra-nos que Jesus também chorou. João capítulo 11, verso 35 nos traz essa narrativa, mas também salvou. Ou seja, o verso ele se cumpre em Cristo, porque diz aí, verso 9, e o anjo da sua presença o salvou.
O anjo está em letra maiúscula aí, fala que é o anjo da presença, ou seja, trazendo a imagem e semelhança do próprio Senhor. É a personificação do próprio Senhor Jesus aqui no texto, como nós vamos ver também a presença do Espírito Santo aqui no texto. Às vezes nós esperamos chegar no Novo Testamento para encontrarmos com Cristo, para encontrarmos com o Espírito Santo, e a profecia de Isaías está carregada da presença do Messias e carregada da presença do Espírito Santo. Você não precisa esperar, você pode clamar aqui, agora, neste lugar, na certeza de que essa presença está aqui nesta manhã. Cristo, o Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso se fazem presente aqui nessa manhã. Estava presente na narrativa do profeta Isaías. Então Cristo chora, Cristo se compadece por Lázaro, mas Cristo o salva da morte, Cristo o tira da morte, Cristo o traz para a ressurreição. E Cristo faz isso não somente por Lázaro, mas faz por toda a humanidade. Essa angústia que é relatada aqui, nós vamos ver que no Getsêmani, diz o texto sagrado que Jesus estava em profunda tristeza e angústia. Isso está lá em Mateus capítulo 26, verso 36 e verso 37. E por que ele estava assim? Ele estava em angústia, em tristeza para salvar, ou por causa da salvação da humanidade. Antes de conhecermos a Ele, Ele nos conheceu. Antes de amarmos a Ele, Ele nos amou. E veja, sofreu na própria pele as dores, a tristeza, a angústia. Cristo se compadeceu de nós. E depois disso tudo, tendo um Deus que livra o seu povo, tendo um Deus que guarda o seu povo, tendo um Deus que vai à frente do seu povo nas batalhas, um Deus que está presente, um Deus que não está ausente, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que anda no meio da nação, um Deus que abre a rocha e sai água da rocha, um Deus que no meio do deserto manda o maná descer do céu e alimenta a multidão. Em meio a tudo isso, o que acontece? Verso de número 10, algo trágico acontece, porque vai dizer que esse povo se rebelou, e contristaram o Espírito Santo. Contristar é entristecer. Nós lembramos de Efésios capítulo 4, verso 30, né? E não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção, para o dia da salvação. Não entristeçam o Espírito Santo. E naquele sentido, lá em Efésios, Paulo falando, ele fala no sentido de santidade. O sentido ali é que o povo andasse em santidade, sem ira, sem indignação, sem blasfêmia, enfim. E aqui está o profeta relatando e trazendo essa realidade. Mas eles, apesar de tudo que Deus fez, o povo se rebelou e contristou o Espírito Santo. Se nós olharmos o verso de número 8, isso é tão forte, porque o próprio Deus, veja, coloca uma confiança no seu povo. Mesmo conhecendo a nossa condição de pecadores, Deus ainda assim deposita uma confiança em você. Deus ainda assim deposita uma confiança em mim. Olha isso, no verso 8, ele diz assim, porque ele dizia, o Senhor, certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. Deus confiou que aquele povo que ele gerou, irmãos, você está entendendo isso? Deus gerou o povo, e a expectativa do Senhor, do nosso modo de falar, Deus não tem expectativa, Deus tem certeza. Deus coloca uma confiança que esse povo não vai trair como filhos. Ele se coloca como salvador deles. E o povo vê os milagres acontecendo um após o outro, mas, chega no verso 10,
a história conta, o texto sagrado registra aqui para nós, que eles se rebelaram, traíram o Senhor, se rebelaram, pecaram, confiaram em ídolos, fizeram ídolos para si, confiaram nos homens, reis. Israel começou a fazer alianças com o Egito, com Síria, enfim, buscando nos homens, nos poderes dessa terra, a salvação, quando na verdade o Salvador esperava de braços abertos por eles. Então, eles traíram, e aí nós vamos caminhar pelo verso de número 11, onde nós vamos ver que o povo se lembra. Então o povo lembra, irmãos, dos tempos antigos, eles lembram de Moisés, e é interessante que eles perguntam, no final do verso 11, onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Então parece que os olhos do povo se abrem, e eles entendem que não foi Moisés, mas foi o Espírito Santo. Moisés foi o que foi e fez o que fez por conta do poder do Espírito Santo derramado sobre a vida dele. E parece que o povo acorda para essa realidade, porque o povo de Deus, de certa forma também ao longo da história, idolatrou profetas, colocou a sua confiança em homens, como Davi, como Josué. Parece que o nome do homem prevalecia sobre o nome do Senhor, mas aqui eles começam a perguntar, onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Então eles começam a ver e a entender que o tempo todo era Deus, o tempo todo era o Senhor, guardando, cuidando e livrando o seu povo. Nenhum homem poderia fazer ou pode fazer aquilo que cabe somente, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, é Deus na sua vida. Não é nenhum perseguidor, não é nenhum favor que estão fazendo para você, não é ninguém que está te estendendo a mão. Deus está usando vasos, está usando pessoas, tanto para te moldar, quanto para te abençoar. De uma forma ou de outra, é a mão de Deus atuando através de vidas para trazer você e eu para o centro da sua vontade. Deus estava usando, contornando toda a história, pessoas, nomes, fatos, para trazer o seu povo de volta ao centro da sua vontade. E aí o verso 12 e o verso 13 vão completar isso, para que não fique dúvida, aquele que fez com seu braço glorioso, verso 12, estivesse à mão direita de Moisés, onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram. É interessante, deixa eu só voltar no 11, que diz assim, acompanha comigo. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse, onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Deus salvou Moisés também. Moisés foi o libertador, mas Deus salvou Moisés também, o pastor do rebanho. Ele é Deus, irmãos. A minha confiança está no Senhor e a sua. E a sua confiança está em algum nome que seja maior do que o nome de Jesus? A nossa esperança e a nossa confiança só pode habitar, residir em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então os versos 12 e 13, eles colocam o tempo todo que foi Deus, não foi Moisés. Deus utilizou graça sobre a vida de Moisés. E aí chegamos no verso 14, que traz o tema da mensagem nessa manhã, porque diz que nesse cenário de calamidade, ainda assim, como o gado que desce aos vales para repousar. Preste atenção nisso, no Oriente o calor é muito forte até os dias de hoje, e o gado, os rebanhos, eles pastavam nos lugares altos, era mais difícil serem atacados pelas feras, era mais fácil serem cuidados pelos seus pastores, enfim, mas chegava uma hora do dia que o calor era tão forte,
tá? Não é agora de manhã não, aqui de manhã ainda vai esquentar mais. Para a glória de Deus. Faz isso não, né? Ainda bem que eu estou pregando às 8, né? O pastor me deu livramento. Mas, irmãos, o calor era tão forte, tão forte, tão forte, que chegava um momento que o gado, o rebanho, tinha que descer. Chega uma hora na nossa vida que precisamos. Nós sabemos que o gado que sobe montanhas se torna mais forte, a carne fica melhor para um lado, mais dura, enfim, é um gado vistoso, forte. Às vezes o gado que está embaixo é aquele galo pálido, né? Então tu bota ele para subir um morrinho, para ele ficar sarado, digamos assim. Existem várias técnicas nessa área, eu não sou dessa área, mas a imagem que está nos transmitindo aqui é que aquele rebanho, em determinado momento do dia, com aquela temperatura sobre ele, não conseguia mais permanecer. E a figura que o profeta coloca aqui é que nesse momento o Espírito lhes deu descanso. Veja, não está falando de boi, ovelhas, cabras, está falando do povo de Deus. O povo de Deus estava passando por um momento apertado, um momento difícil, e precisava descer. Aquele orgulho precisava ser quebrado, precisava deixar de lado aquela idolatria, aquelas coisas que contrariavam a vontade do Senhor. E nós sabemos que a história se repete. Assim como o povo se rebelou no deserto, quando sai do Egito, né, se rebela contra o Senhor, murmura, aqui novamente está acontecendo. Isaías profetizou no período de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, e diz o texto lá em 2 Crônicas, que naquele tempo Senaqueribe avançou contra Judá, conquistou cidades em Judá, mas veja, Ezequias se uniu a quem? Se uniu ao profeta Isaías naquele tempo. E o que eles fizeram? Eles desceram para o vale da humilhação, e foram o quê? Foram orar. Eles desceram, ou seja, eles se uniram para orar, e na oração, Deus deu vitória e derrotou o exército inimigo. Você pode dizer amém? Veja, eles fizeram isso, eles se humilharam, eles desceram. Isso nos dias do profeta. Mas o povo não desceu. O povo continuou a caminhar em idolatria, continuou no seu orgulho, continuou a fazer, veja, as bênçãos do Senhor, às vezes, para o seu povo, parece que são, entenda isso, inesgotáveis. Você entendeu? Para muitos, parece que não importa o que eu faça, Deus vai continuar me abençoando. Não é bem assim. Porque nós vamos ver que Deus livrou o povo lá naquele período de Ezequias, com o profeta Isaías orando contra a invasão assíria, mas 100 anos se passaram, e o povo continuou na sua obstinação. E o que acontece? Você que está com a sua Bíblia aberta aí, 64, 10, 11, aí pertinho, 64, Isaías 64, 10, 11, olha o que a Babilônia fez com a nação. As suas santas cidades estão desertas, Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada, o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Então, o calor apertou ainda mais para o povo de Deus, porque o povo não descia, o povo não se humilhava, o povo, em momento algum, nesse período de 100 anos, entre a quase invasão assíria e a queda de Jerusalém para a Babilônia,
o povo continuou altivo, orgulhoso, vaidoso, dono de si, fazendo aliança com nações, colocando ídolos estrangeiros dentro de Jerusalém, até no templo, fazendo coisas abomináveis ao Senhor, como se nada fosse acontecer, porque nós somos povo de Deus, santo, separado, ungido. Engano! Se você anda em traição e rebelião à palavra de Deus, você está fora desse contexto. A palavra é dura para mim, para você. Mas a esperança está aqui no texto, no verso 14 que nós lemos. Para qualquer pessoa que descer, para qualquer um que descer ao vale, porque no vale, irmãos, apesar de todo aquele calor lá em cima, no vale sempre corria um riacho. No vale sempre tinha uma vegetação rasteira, e o gado com fome encontrava alimento. Ali sempre havia uma árvore, onde se encontrava uma sombra para descansar. Veja, em mesmo a todo este calor desses dias que estamos vivendo, e que dias são esses, irmão? Que calor é esse que você está falando? É do sol? Não, irmãos. Assim como não está falando de boi, de ovelha, aqui está falando do povo de Deus. O calor que nós estamos falando aqui é o calor dos últimos dias. Violência, guerras, doenças, famílias em crise. É um calor insuportável, ou seja, as pessoas estão desfalecendo, estão desorientadas, sem direção, sem paz, sem sossego. Mas, muitas das vezes, não querem tomar o caminho de descer o vale. Para acabar com a crise dentro de uma casa, às vezes, um só precisa descer. Às vezes, um precisa descer dentro de casa. Para selar brechas no meio da igreja, às vezes, um irmão tem que deixar aqui a sua oferta e primeiro se reconciliar com o outro aqui no rebanho. Tem que descer, tem que descer. Quando você faz isso, quando eu faço isso, quem entra em ação, observe bem o texto é lindo, diz assim, verso 14, 63, 14, quando o gado que desce, como gado que desce aos vales para repousar, depois disso aqui, quem aparece? É o Espírito Santo. Você não precisa fazer mais nada, quem aparece é o Espírito Santo. Quando você desce, você não precisa fazer mais nada, agora é por conta do Espírito Santo, é Ele quem faz esta obra de renovação. O gado era reanimado para a caminhada, ele não ia ficar no vale, ele tinha que voltar para o aprisco, mas ele voltava reanimado, forte. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde o orgulho tem levado muitos para um calor desnecessário. Muitos estão sofrendo desnecessariamente. É só descer, irmão. É só descer, irmão. O Espírito Santo te espera. O rio está correndo. Tem alimento, tem sombra, tem descanso na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, tem direção. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso, e tudo é para a glória do nome do Senhor. Nós precisamos dar esses passos, descer. O calor desses últimos dias, ele está cegando muitos na humanidade, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a falta do perdão, está levando muitas pessoas. E esse Espírito Santo desceu. A jornada hoje passa também no Evangelho de Lucas, e diz que no batismo de Jesus Cristo, quem é que desce? Desce o Espírito Santo, irmãos. Desce o Espírito Santo, desce sobre Jesus o Espírito. E é isso que nós precisamos clamar nesse dia, pelo derramar, pelo descer do Espírito Santo. Veja, você talvez pense, olha, mas se o Espírito Santo já veio, se desde o Antigo Testamento o Espírito Santo está presente, então por que eu devo clamar para que o Espírito Santo desça? Na verdade, o que nós estamos clamando é por um avivamento.
o Espírito Santo está entre nós. O que a igreja busca é um avivamento, tanto que depois que o povo, ele recebe esse renovo, esse descanso do Espírito Santo, se você olhar do verso 15 até o final do capítulo 64, é uma parte só, está separado aqui, mas no texto sagrado é uma parte só chamada oração. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, nós começamos a orar, nós paramos de murmurar, nós tiramos a nossa confiança dos ídolos, dos homens, nós paramos de buscar nas coisas vaidosas dessa terra, descanso, conforto e paz. Nós encontramos paz na presença do Espírito Santo. Veja que o povo começa a orar, a partir do verso de número 15, o povo começa a orar, e a oração se estende por todo o final do capítulo 63, e também pelo capítulo de número 64, então, é nessa mesma visão, que eu convido você a se colocar de pé nessa manhã. O capítulo 64 diz assim: se fendesse os céus e descesses. Irmãos, é hora de nós clamarmos como profeta: Senhor, se fendesses os céus e descesses, aviva-nos nessa manhã, aviva a tua igreja nessa manhã, ó Espírito Santo, porque desde os dias da antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Senhor, vem sobre a tua igreja nessa manhã, aviva-nos, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós vivemos o calor dos últimos dias, mas encontramos paz, descanso, alegria na presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, encheu aqueles homens, o Evangelho espalhou-se sobre a face da terra, porque a ação do Espírito Santo é poderosa. Você não precisa fazer nada mais além de descer. Desce nessa manhã, se humilha nessa manhã, confessa os pecados nessa manhã, bota para fora todo entulho nessa manhã. Deus continua agindo, Deus quer agir no meio da igreja. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta manhã. Deus, e nos leva para um lugar de descanso. Tira o nosso olhar do confronto desse mundo, tira a nossa visão das coisas terrenas e nos leva ao centro da tua vontade. Só na tua presença há descanso, só na tua presença há direção. Senhor, nós clamamos a tua presença, ó Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Eu creio que nessa manhã estamos sendo visitados aqui, eu creio que há uma oração genuína sendo gerada aqui, eu creio que corações fervorosos estão clamando verdadeiramente pelo derramar do Espírito, como um avivamento para esses últimos dias. E o que o Senhor quer de nós é só que nós venhamos a descer. Então, meu irmão, de olhos fechados, é hora de você descer, é hora de nós descermos. Ele já está aqui, Ele já estava aqui, Ele permanece aqui, mas você veio aqui para descer, se humilhar, confessar, se arrepender. Nós viemos aqui para isso. Todos nós precisamos dar estes passos, e assim cremos que conforme o Senhor Jesus se angustiou por Lázaro, mas Lázaro ressuscitou, assim como Jesus se angustiou no Getsêmani, mas a salvação alcançou a humanidade, assim eu creio que nessa manhã não é diferente. Toda angústia gerada está sendo lançada por terra em nome de Jesus, e haverá salvação, cura, libertação nesta manhã, em nome de Jesus. Que você diga